Olá, está no ar o Bom para Todos. Em resposta às manifestações populares, o governo federal propôs um plebiscito para votar a reforma política. O que é isso? É uma consulta feita aos eleitores para aprovar ou rejeitar propostas de mudanças. Saiba como isso acontece no Bom para Todos de hoje. Aqui o cidadão tem espaço, prestação de serviço, informações de interesse. Você pode sugerir temas e comentar o programa. Participe conosco. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Acompanhe o nosso programa ao vivo pela internet. Acesse o site www.tvt.org.br. Além disso, você também pode ouvir pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Milhares de brasileiros foram estimulados a protestar nas ruas. A manifestação foi liderada pelo movimento Passe Livre por redução de tarifas dos transportes urbanos. Milhões de pessoas exigiram mudanças nas áreas de saúde, educação, transporte e política. A presidente Dilma Rousseff se reuniu com governadores, prefeitos e líderes sindicais e anunciou a criação de 5 pactos a favor do Brasil. O Pacto da Responsabilidade Fiscal, da Reforma Política, da Saúde, do Transporte e da Educação Pública. O nosso comentarista político, Paulo Vanucchi, em entrevista ao seu jornal, comentou a necessidade de uma reforma política no país. O que aconteceu no Brasil nesse mês de junho, por enquanto, está valendo como um grande sopro de fortalecimento das instituições. É como se o governo recebesse com humildade essa sacudida, o que faltou fazer, está fazendo agora, e esse plebiscito, a ideia de chamar o povo inteiro para finalmente fazer a reforma política, que é o único caminho para moralizar, para melhorar a produção dos representantes, realmente nós teremos um saldo espetacular dessas manifestações e o Brasil vai sair dessa crise mais forte e mais democrático, desde que sejam contidos os grupinhos que querem ditadura, que são pela violência. A reforma política é também uma das exigências de muitos brasileiros. Vamos ver. Nós temos um foco maior na participação direta, porque é através da participação direta onde o cidadão participa diretamente na administração pública. Então, os referendos, o plebiscito, seria uma forma de democratizar muito mais as decisões. Assinarei para que mude esse feudo de quem tem dinheiro é eleito, quem não tem, não tem vez. A gente tem que procurar influenciar mais no rumo do país onde a gente vive. O país é nosso, o dinheiro dos impostos é nosso, a gente tem que procurar os meios, todos os possíveis de influenciar no destino do país. Prestação de serviço é isso, aqui no programa Bom para Todos na sua TVT. Vamos conversar aqui no Bom para Todos com Aldo Fornazieri, cientista político e diretor acadêmico da FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Nossa equipe também foi às ruas e registrou perguntas de várias pessoas sobre o assunto. Eu gostaria de saber qual a diferença, entre plebiscito e referendo e o que significa, enfim, essa tão falada reforma política. Tudo isso agora aqui no Bom para Todos, daqui a pouco, depois de um pequeno intervalo. Estamos de volta com Bom para Todos. A reforma política é o tema do nosso programa de hoje. Representantes das centrais sindicais e a população em geral aprovam a proposta de uma reforma política. Quais devem ser os itens da reforma política? Você já mandou sua pergunta? Então participe conosco. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você também pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Acompanhe o nosso programa ao vivo pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT Aldo Fornazieri, cientista político e diretor acadêmico da FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Aldo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu.
Aldo, a gente viu nas ruas um movimento grande, né, de pessoas insatisfeitas com a corrupção. Eu queria saber, esse é um dos pontos cruciais da reforma política? Veja o seguinte, quer dizer, a reforma política ela pode atenuar a corrupção, mas não necessariamente ela vai extirpar a corrupção, porque a corrupção ela é uma prática entranhada em nossas instituições. Eu diria que ela é entranhada nas 3 instâncias da federação e também nos 3 poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. E no que a reforma política ela pode melhorar o problema da corrupção? Por exemplo, hoje nós temos um sistema de financiamento privado das campanhas e normalmente esse sistema ele é incubador da corrupção, porque ele estabelece uma relação promíscua entre o financiador e o eleito. Então, no caso, um financiamento público de campanhas resolveria, ajudaria? Pode ajudar, dependendo de como será o sistema eleitoral. Por exemplo, eu entendo que só é viável o sistema público de financiamento de campanha se houver também uma mudança no sistema eleitoral na eleição para vereador, deputado estadual e deputado federal. O que implicaria nisso? Quer dizer, nós hoje temos um sistema proporcional por lista aberta. O eleitor vai e escolhe o candidato individualmente. Para que haja uma coerência com o financiamento público de campanha, seria necessário propor um sistema eleitoral com lista fechada. O que implica isso? Implica que o eleitor vai e vota numa lista previamente proposta pelo partido. E os eleitos seriam aqueles que vêm primeiro na ordem definida pelo partido. Então, por que é necessário fazer essa mudança? Porque os recursos seriam destinados aos partidos e os partidos teriam um controle maior sobre esses recursos, as campanhas ficariam mais baratas e o poder público, no caso a justiça eleitoral, teria uma forma mais adequada de controlar a destinação desses recursos. Haveria mais transparência? Com certeza absoluta, quer dizer, haveria mais transparência e um sistema de controle maior, porque se você distribui os recursos para cada um dos candidatos, a cada eleição são milhares de candidatos a vereador ou a deputado estadual ou federal, quer dizer, você perderia o controle, dada a dificuldade do controle sobre cada um dos indivíduos que seria candidato. No caso do financiamento público com lista fechada, você vai controlar o partido. Chegou uma pergunta aqui do Antônio Ateu. Ele pergunta o seguinte: o que vai dar essas manifestações se não modificarmos o Congresso? Os poderes foram questionados desde os partidos até os sindicatos. A verticalidade está quebrada? O que se diz hoje é que existe uma crise de representação. O que é uma crise de representação? Quando os eleitos estão em dessintonia com os eleitores, quer dizer, há uma falta de representatividade dos eleitos. Os eleitos se elegem com o apoio do eleitorado, mas depois que chegam lá, se separam e fazem uma política, de certa forma, à revelia do eleitor. Isso é crise de representatividade. Agora, um sistema político, ele sempre tem uma dimensão de verticalidade. Quer dizer, o que é uma dimensão de verticalidade? Você escolhe os representantes de baixo para cima e esses depois exercem um poder de cima para baixo. Quer dizer, o ideal é que seria a combinação de 2 formas. Tendo em vista que é impossível quebrar a verticalidade, é necessário combiná-la com a horizontalidade. O que significaria combiná-la com a horizontalidade? Encontrar formas de participação política do eleitor, da população, da sociedade, e ao mesmo tempo estabelecer sistemas de controle da sociedade sobre os eleitos. Nós temos outra pergunta para você, agora vinda das ruas. Vamos ouvi-la. O que tem que mudar com a reforma política? Bom, eu entendo que existem alguns pontos básicos para mudar na reforma política. Tem o problema do sistema eleitoral, quer dizer, a disputa está em torno de se o sistema ele é proporcional ou por colégios eleitorais, né, distrital. E em sendo proporcional, ele vai permanecer com lista aberta como ele é hoje ou seria por lista fechada. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é o problema do financiamento de campanha. Se ele é puramente público, hoje não é público, hoje ele é puramente privado, né? E em sendo público ele pode ser misto. E o que significaria em sendo misto?
parte de financiamento público com recurso público e também poderia existir doação individual, como é na Alemanha, quer dizer, a pessoa física poderia doar dentro de um determinado limite. E o terceiro ponto, que eu acho que ele é muito importante, diz respeito às coligações proporcionais. Por exemplo, hoje existem coligações para a eleição para vereador, deputado estadual e deputado federal entre os partidos. O ideal seria que esse tipo de coligação acabasse, que se permitisse só coligação para cargos majoritários. E existe um quarto ponto importante, e nesse sentido houve uma pequena mudança semana passada, que é o problema dos suplentes de senador. Atualmente existem 2 suplentes de senador, que eu entendo que o ideal seria desaparecer completamente a suplência de senador. Quem pergunta agora é o Emerson Ferreira da Costa. Eu gostaria de saber qual a diferença, né, entre plebiscito e referendo e o que significa, enfim, essa tão falada reforma política. Bom, veja o seguinte, existe uma diferença básica entre plebiscito e referendo. Ambos, eles incidem sobre matéria constitucional, legislativa ou administrativa. O plebiscito ele é proposto à população antes que a autoridade constituída seja para um cargo executivo ou no caso do Congresso, tome qualquer decisão. Então, é feita uma proposição para o eleitor decidir sobre essa proposição. Enquanto que o referendo, ele ocorre quando a autoridade constituída, no caso o Congresso ou o Presidente da República, já tomaram as decisões. Nós tivemos, por exemplo, casos de plebiscito e referendo recentemente. Em 1993, tivemos um plebiscito sobre sistema de governo. Então, o Congresso não tinha tomado uma decisão. E, naquele caso, se decidiu se o sistema seria presidencialista ou parlamentarista. Em 2005, tivemos o referendo sobre as armas. Por que foi um referendo? Porque o Congresso já tinha votado uma lei proibindo a comercialização das armas. Aldo, tem uma pergunta que chegou agora, é do Antônio Carlos de Moreira. Ele fala de São Caetano do Sul. Ele pergunta o seguinte: nós precisamos esclarecer dúvidas sobre a questão da reforma política. E uma audiência pública seria uma boa alternativa? Eu acho que é uma alternativa. Agora, veja o seguinte, quer dizer, eu acho que a melhor forma de esclarecer dúvidas sobre a reforma política é através de uma politização da sociedade pela via dos partidos políticos. Os partidos políticos hoje eles sofrem uma crise de representação e o que eles deveriam fazer? Deveriam se dirigir até a sociedade para esclarecer o que é essa reforma política. Os sindicatos, ONGs e outras entidades deveriam promover discussões amplas sobre a reforma política e não meramente uma audiência pública. A audiência pública ela é muito restrita e a própria mídia tem um papel importante para esclarecer o que é a reforma política. Então está respondida a pergunta. Vamos ouvir agora mais uma pergunta. Essa reforma política vai mudar os partidos? A quantidade de partidos é enorme. Reduziria isso, no caso, para 5? Não. O problema do Brasil não é o número de partidos políticos. Quer dizer, o problema do Brasil é, digamos assim, porque nós vivemos numa democracia e a democracia estabelece que é necessário existir liberdade de organização partidária. Então, veja o seguinte, quer dizer, pode-se estabelecer uma cláusula de barreira. O que é uma cláusula de barreira? Se estabelece um percentual mínimo que um partido deveria alcançar para ter assento no Congresso Nacional. Agora, nós não podemos proibir a existência de partidos políticos porque estaríamos ferindo uma cláusula da Constituição que garante a liberdade de organização política e partidária. Vamos ouvir mais uma pergunta. Caso a reforma política aconteça, se é possível acabar com a troca de partidos, essas coligações que acontecem, se troca-troca realmente rola lá dentro. É possível. Em parte, isso já está estabelecido por uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, há um entendimento de que o mandato pertence ao partido. Então, se um deputado trocar o partido durante o exercício do mandato, eventualmente ele pode perder o mandato. Evidentemente que devem existir exceções, por exemplo, entendo que a única exceção que deveria existir seria quando há uma fundação, uma criação de um novo partido. Aí, nesse caso, deveria se permitir que políticos eleitos pudessem trocar de partido.
Você está gostando do tema do nosso programa de hoje? Tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Participe! facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. Até já! Estamos ao vivo pela internet e também na Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. No programa de hoje estamos falando sobre a importância da reforma política no atual momento brasileiro. O financiamento das campanhas e o sistema de votação eleitoral devem ser os principais pontos da consulta popular. Tire suas dúvidas, envie perguntas. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então a partir do Twitter, que é @RedeTVT. Continuamos conversando com Aldo Fornazieri, cientista político e diretor acadêmico da FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Aldo, tem mais uma pergunta para você da população. Quem fez foi a Gislene Gomes. Vamos lá. Eu queria saber como que funciona a questão do financiamento eleitoral em outros países. Temos uma diversidade de modelos de financiamento eleitoral. Por exemplo, na Alemanha, na Áustria, na Itália e na França e assim por diante, tem um modelo de financiamento público. Quer dizer, é dado um recurso público mais ou menos calculado por número de votos que os partidos têm, que os partidos obtêm. Só que esse financiamento público ele não é exclusivo. Por exemplo, no caso da Alemanha, que é o caso mais clássico, as pessoas físicas e não as empresas também podem fazer uma doação num limite de 6.000 marcos. Quer dizer, eu entendo que se o financiamento público for implantado no Brasil, o ideal também seria o de permitir que pessoa física também pudesse doar, mas dentro de um determinado limite para que não se estabelecesse nenhum compromisso de poder econômico e assim por diante. Quem fez a próxima pergunta foi a Lilian Saraiva, analista de negócios. Eu gostaria de saber, por exemplo, do que se trata o voto distrital. O voto distrital ele implica no seguinte, quer dizer, vamos tomar o caso de São Paulo, onde se elege um número X de deputados. Quer dizer, o Estado seria dividido em distritos e cada distrito elegeria um deputado apenas. Então, seria diferente, por exemplo, hoje então o deputado teria, os candidatos teriam votos só dentro daquele distrito. Hoje um candidato a deputado aqui em São Paulo, ele pode ter votos em todo o estado. No caso do voto distrital mudaria, ele poderia ter votos só no distrito. E as campanhas se tornariam mais baratas? Se tornariam mais baratas, mas o voto distrital tem um determinado problema. Qual que é o problema do voto distrital? Eu não gosto do voto distrital pela seguinte razão. Quer dizer, como ele é um voto majoritário, se elege apenas o mais eleito, o mais votado, o fato é que partidos poderiam ficar subrepresentados, quer dizer, eles teriam um determinado peso eleitoral e esse peso eleitoral seria não correspondido em termos de número de deputados que ele teria na Câmara Federal. Então, o voto distrital, ele é problemático nesse sentido, porque ele pode estabelecer um desequilíbrio na representação. Tá certo. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu queria saber se poderia acabar com os votos secretos dos políticos. Essa é uma exigência forte da sociedade, né? E já tem propostas tramitando na Câmara dos Deputados no sentido de acabar com o voto secreto no âmbito tanto da Câmara quanto do Senado. Eu acho que é uma medida que a pressão da sociedade vai terminar impondo, mas eu não entendo que seja um tema para um plebiscito, por exemplo. Eu acho que tem que fazer pressão sobre o Congresso para que o Congresso tome essa decisão. E agora o Joel Alves, motorista, fez uma pergunta bem interessante. Vamos ouvi-lo. Eu sempre pensei nesse alto salário dos parlamentares, né? E também as mordomias deles, até jatinhos disponíveis para eles e tal. Enquanto muitos estão aí passando fome, muitos estão aí sem emprego, né? A educação está devagar, a saúde está devagar.
E eu queria saber assim, se pode ser discutido isso neste plebiscito, taxar um salário, um limite de salário para esses parlamentares, já que os salários deles são exorbitantes. Eu acho que a discussão é pertinente. Quer dizer, pelo que se sabe, o mandato de um parlamentar do Brasil é um dos mais caros do mundo. Então, eu acho que teria que se fazer um estudo internacional por uma universidade idônea e estabelecer um parâmetro adequado para o custo de um mandato parlamentar no Brasil. Veja o seguinte, quer dizer, embora a discussão seja válida, eu entendo que é praticamente improvável que esse tema vá à discussão, por exemplo, num plebiscito, que vá à votação num plebiscito, né? Por que custa tanto um parlamentar aqui no Brasil, Aldo? É porque foram sendo estabelecidos privilégios. Quer dizer, nós vivemos um país onde os donos do poder sempre tiveram muitos privilégios. Quer dizer, então foram se agregando vantagens, cargos. Nós tínhamos aqui, por exemplo, mesmo na Assembleia Legislativa de São Paulo, tínhamos até o auxílio paletó. Quer dizer, ele foi derrubado agora, mas tem auxílio de todo tipo. Eu acho que os políticos deveriam ter mais seriedade com o dinheiro público, porque é dinheiro do povo. E como bem falou a pessoa que perguntou, nós temos inúmeras carências no Brasil. Então, eu acho que esse respeito para com o dinheiro público é uma coisa que a sociedade deve cobrar com vigor. Aldo, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor, às pessoas interessadas na questão da reforma política, que têm dúvidas ainda sobre esse assunto. Bom, hoje em dia existe um debate enorme sobre a reforma política e a internet, ela é um instrumento que facilita muito. Evidentemente que nem todo mundo tem acesso à internet, mas dá para consultar, por exemplo, as propostas que estão tramitando no Congresso. Tem inúmeros artigos sobre a reforma política na internet e é também pertinente que, principalmente aqueles que têm alguma proximidade com os partidos políticos ou com os sindicatos e assim por diante, ou até nas universidades, se cobre para que se façam debates públicos sobre a reforma política. Eu acho que não há nada mais esclarecedor e nada mais cívico e constituidor de uma boa cidadania do que o debate público sobre os temas da política brasileira. Aldo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa. Eu que agradeço. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela sua participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.